Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Princesa o secretário de Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano de Grão-Pará, Hélio Alberton Júnior, o Elinho, pronto para uma missão importante de cuidar do desenvolvimento, do cuidar do planejamento em época de crise e sem dinheiro. Bom dia. Bom dia, Ramon. Bom dia aos ouvintes da Rádio Princesa. Da conta, a gente, como dizia o meu pai, tu não faz nada meia-noite às 6, então começa a trabalhar também. A gente acredita que vai conseguir prestar um serviço bom, mesmo porque a responsabilidade exige isso. No primeiro momento, assim, Ramon, a gente faz 15 dias que a gente começou a trabalhar e nesse primeiro momento é um momento de análise dos serviços que a Secretaria está prestando. Faz 2 anos que eu acredito fazem 2 anos que eu deixei a Secretaria, acho que foi em abril de 2016. Então, em 2 anos no serviço público, acredite ou não, as coisas mudam bastante. Então eu estou fazendo essa análise interna de como tá os serviços, assim, de como tá a prestação de serviço, captação de recurso, a disponibilidade de recurso, entrando em contato com algumas pessoas para reorganizar, reformular de acordo com o meu método de trabalho, para a gente tentar potencializar ao máximo as ações da Secretaria. A gente sabe que vocês, dentro da administração pública, são sempre cobrados tanto do varejo, no comércio, quanto da indústria. Agora, a ação efetiva da tua pasta, ela fica no planejamento e no desenvolvimento urbano, não, secretário? Isso, a ação efetiva, ela é mais na questão de gestão, assim, dos projetos, das obras, a questão de análise de documentação, solução dessa burocracia maior de projetos, assim, em relação às entidades que são responsáveis pelos contratos. Pode ser Caixa Econômica, pode ser BRDE, pode ser Badesc. Então a gente fica mais na questão dessas documentações para tentar agilizar ao máximo essa enorme burocracia que existe no país e tentar fazer com que esse dinheiro chegue mais rápido aqui no município. E a questão dos serviços urbanos, que seriam limpeza, a manutenção dos prédios públicos nas escolas, que num primeiro momento é o que a gente está dando a maior atenção agora. Como é início do ano letivo, a gente colocou os funcionários para dar esse tipo de manutenção nas escolas. As diretoras, elas a secretária de Educação nos pede bastante. Então a gente decidiu deixar esses funcionários dando essa atenção no primeiro momento, e depois a gente retorna aos serviços normais urbanos. Eu sei que tem bastante gente que às vezes vê e se pergunta por que não está sendo feito. Certo. O efetivo da Secretaria de Planejamento, ele não é grande, ele é pequeno. E a gente tem muita demanda, muito serviço. A gente precisa assessorar todos os prédios públicos, seja da Secretaria de Educação, obras, saúde, social. Então a gente decidiu desse foco. E depois a gente retorna na normalidade, tentando ao máximo fazer esse tipo de manutenção nas ruas. Esse contato aí, como é o secretário de administração, a pasta da administração é mais ou menos como a tua também, uma conexão direta com todas as pastas. Até dentro da hierarquia da administração da Prefeitura de Grão-Pará, a Secretaria de Administração e Planejamento, elas estão alinhadas. Certo. Justamente para dar essa assessoria, esse suporte a todas as demais pastas. A administração e planejamento, elas não têm um atendimento tão direto à população, diferente da Secretaria de Educação, Saúde, Social, Agricultura e as demais, Agricultura e Esporte, que elas são diretamente ligadas aos serviços à população. Certo, isso. Planejamento e administração já são secretarias mais burocráticas, mais internas. A diferença da de planejamento, que tem desenvolvimento urbano, e tem uma ramificação que tem
essa prestação de serviço e atendimento à população. Secretário, agora em relação à equipe, qual é a formação da tua equipe? O que você tem, por exemplo, no planejamento e nos serviços urbanos? Emendando uma outra pergunta, a equipe é suficiente para atender a demanda, ou você vem conversando com o Johnny, com o prefeito, daqui a pouco mais, na possibilidade de ter mais alguém nesses dois segmentos que está sob o comando do planejamento? Uma boa pergunta, Ramon. A Secretaria de Planejamento, ela tem uma engenheira civil que presta serviços técnicos na área de engenharia, né? Nos assessora. Fiscaliza obras em andamento. Justo. Com você e tal. Aprova projetos, encaminha analisa os orçamentos em conjunto. E administrativamente o que a gente tem vinculado na Secretaria de Planejamento é isso. Certo. Aí a gente parte para a questão de desenvolvimento para serviços urbanos. Isso. A gente tem 2 profissionais que são profissionais hoje me assessorando, que tem que dar os suportes para as secretarias de Educação, Social, Saúde, Esporte e Turismo e eventualmente Secretaria de Obras e a minha secretaria nas questões de lajota, meio-fio, drenagem pluvial. Então é uma demanda muito grande para 2 pessoas. Praticamente serviço de manutenção eles fazem. Justo, e é uma demanda muito grande. Muito grande. E para a questão de limpeza, varrição de rua, a gente tem 5 mulheres, também é uma demanda baixa para toda a cidade. Toda a cidade. Toda a área urbana, né? É uma demanda baixa. E a gente tem, para coleta de resíduos sólidos, a gente tem 3 funcionários. Então a gente tem no máximo 12, contando comigo, para fazer toda essa demanda de serviço da Secretaria de Planejamento, entre os serviços administrativos e os serviços de manutenção. Assim. A questão de necessidade de funcionário é visível, a gente precisa, mas a gente entende que a gente tem que construir essa demanda aos poucos. Como eu entrei há pouco tempo, eu estou analisando realmente essas necessidades. Eu não gosto de onerar muito a folha, eu tenho essa responsabilidade. Então eu vou fazer uma análise nesse período do mês de fevereiro que eu entrei. E em março eu vou estar sentando realmente com o prefeito, o vice e o secretário de administração para discutir essa minha necessidade. Porque eu sei da responsabilidade, eu sei que a população exige com direito, e a gente tem que prestar esse serviço de obras em andamento, obras que ainda estão a serem concluídas. A gente tem o ginásio que é vinculado à escola Gregório Wessler. Comecei a verificar a situação de o porquê da sua paralisação. Me parece que ele será retomado em breve para a execução da cobertura do ginásio. É um investimento nessa etapa bem alto, gira em torno de R$200 mil. A Nereu Ramos ela se encontra finalizado 90%, vamos colocar assim, porque existiu uma demanda de faixas de pedestre elevada. Então essas faixas de pedestre elevada, elas estavam sendo tratadas junto ao órgão responsável, que era o BADESC, o BRDE ou o BADESC, se eu não me engano. E essa demanda para execução estava sendo solicitada a autorização de execução. Ela já foi emitida, então a gente só está finalizando os trâmites burocráticos para executar essas faixas elevadas e finalizar de vez a execução da obra. Então faltam detalhes, mas no futuro bem próximo aí a gente acredita que já vai estar finalizando. A questão de projetos futuros, existe um projeto em andamento que se chama um projeto para pavimentação asfáltica. Certo. Avança Cidade, se eu não me engano o nome. É um projeto de 5 milhões, é um financiamento para pagar em até 10 anos. A gente está na fase de verificar a sua viabilidade, sua condição de possibilidade de execução, pela situação do financiamento, fazendo os estudos para ver se é realmente viável ou se não é.
É um investimento muito alto, são 5 milhões a serem investidos na cidade se o recurso for aprovado, se o financiamento for aprovado. Mas tem a questão do financiamento também, certo, que é uma análise a ser feita para ver se existe realmente a viabilidade de conquistar o recurso ou não. Nós temos também já elaborado um projeto. E nesse projeto aí, perdão, secretário, nesse projeto aí, várias ruas serão pavimentadas aqui na cidade? Várias ruas serão pavimentadas. Aí nesse caso, entra aquela questão do Fundan, e aí a gente pode já fazendo uma salada em relação a essa questão, porque o Fundan, o prefeito e a administração municipal estava tentando fazer com que pudesse ser aplicado na escola. Como não poderia, aí segundo a origem de elaboração desse projeto, né, regulamentar, questões regulamentares, a possibilidade era que ele fosse aplicado na ponte, né? Agora, o novo governador surpreendeu com o fechamento de 15 ADRs, mais 4 ou 5 secretarias, e possivelmente essa ideia de liberação de recursos do Fundan, esse sonho pode ser esquecido pelos prefeitos, pelo que se está vendo aí pelo andar da carruagem, pelo que o governador em exercício falou, né? Esses projetos todos, pelo que você tem conversado, a ponte deve ficar para depois, as ruas vão ser pavimentadas e a escola vai ser construída. O que se tem em termos de prático assim nesse sentido, pelas informações que você tem? Olha, Ramon, essas informações eu ainda tenho de forma superficial, certo, porque assim, quando eu entrei, o prefeito estava de férias e essas questões organizacionais a gente não chegou a discutir, mas superficialmente assim, o Fundan realmente ele é um recurso já desconsiderado. Não acredito na conquista pelos municípios do Fundan, porque o Eduardo Pinho Moreira já anunciou que vai utilizar o recurso do Fundan para outras demandas que ele tem, em questão de segurança e quitação de alguns educação e saúde, de alguns débitos de algumas secretarias. Pelo menos esse foi o argumento. Isso, esse foi o argumento utilizado pelo então governador agora. E acredito realmente que o Fundan é recurso descartado. Para a escola agora é esquecer Fundan e já começar a trabalhar na captação de um outro tipo de recurso, já levantar a antena e ficar que nem um radar. Porque ali já vai, parece que é 1.300.000 e poucos mil. 1.600.000 de investimento. É um investimento muito bom para o município. Importante demais. Educação do município. Poxa, vai resolver um problema de... Então aqui é um tipo de recurso que, na minha opinião, independe de cor partidária, de opção política. É um investimento de 1.600.000 para a educação dos jovens de Grão-Pará, não de um lado ou de outro. E é uma necessidade. Então, essa é uma questão de todos se abraçarem e tentar essa conquista de recurso. A questão das pontes e das pavimentações, o objetivo, à primeira vista que eu vejo, seria um investimento com esse Avançar Cidades, com esse financiamento de 5 milhões. Mas aí parte da conquista também, da condição de liberação desse recurso. Teria possibilidade de a gente organizar essa logística de entrar e sair do município, que hoje a gente sofre um pouquinho. As nossas ruas não foram bem planejadas. A gente tem a serra aí quase liberada, faltando algumas questões que desejamos que o novo governador também ajude a resolver para potencializar o nosso município quanto ao turismo. Então a gente precisa organizar essa logística de entrada e saída. Preparar a cidade, exatamente. Isso, e esse recurso pode ser utilizado para isso. Então, se conseguir, é uma possibilidade. E hoje a gente não tem programas sem ser esse financiamento, com um investimento de 5 milhões disponível pelo governo. Com carência, com juro considerável para esse investimento. Justo. O governo federal também passa por como a gente falou no começo, por um período de reorganização. Então a disponibilidade de recursos não é tão grande. E por isso a gente tem que pensar bem e, às vezes, dependendo da situação, não tentar perder o recurso, mas com responsabilidade financeira também.